Livro da Divina Consolação da Bem-aventurada Ângela de Foligno, páginas de 109 até 116. Capítulo 12. Como a pobreza de espírito é desprezada por muitos? Oh, que vergonha! Oh, que dor! Nesses tempos, a pobreza de espírito é desprezada e expulsa por quase todas as pessoas. E o que é pior, e ainda mais detestável, é que aquelas mesmas pessoas que leem sobre ela naquele livro da vida, que a entendem, pregam e a glorificam, a rejeitam completamente em suas ações, vontades e em todos os seus atos e intenções. E isso ocorre porque o mundo odeia essa pobreza, enquanto Deus a ama e a aprova, escolhendo-a como a coisa mais abençoada para si mesmo e para seus seguidores. Mas que homem, que mulher ou outra criatura que nestes dias poderia declarar-se acompanhada de companheiros tão gloriosos como aqueles com os quais Cristo escolheu ser acompanhado? Bendito é aquele cuja penitência o levou a seguir o exemplo de Cristo e escolher a pobreza neste mundo. Ai de nós! Ai de nós! Ouvimos e sabemos e firmemente acreditamos de que modo o Filho de Deus, nosso Criador e Redentor, o Mestre dado a nós como iluminação e exemplo, estava vestido, com o que comida e bebida ele se saciava, com que vestes ele se adornava, em que palácios e aposentos se hospedava, por que família e amigos ele era cercado, qual saber e conhecimento ele buscava e que bens deste mundo ele desfrutava. Tudo isso sabemos, no entanto, mesmo enquanto dizemos que somos cristãos, desejando ser assim chamados, de maneira alguma compartilhamos da pobreza de Cristo, nem desejamos nos assemelhar a Ele. Embora com palavras digamos muitas coisas glorificando a pobreza, em nossos próprios atos e obras, blasfemamos contra aquela condição de Cristo e a perfeição de sua pobreza. Ai de nós que, junto com tão grande exemplo, mestre e ensina, verdadeiramente afastamos de nós nossa própria salvação, voltando-nos para ela e para seu ensinamento para buscar a abundância deste mundo, e ao final ficamos vazios. Por isso, nem nossa penitência, nem nosso cristianismo seguem o caminho reto de Jesus Cristo, mas estão mais vergonhosamente opostos a ele. Bendito, verdadeiramente bendito é e será aquele que ama a pobreza em todas as coisas mencionadas acima e que deseja ser verdadeiramente pobre nas coisas do mundo, em ações e não apenas em palavras. Pobre em amigos, em relacionamentos familiares, em todos os prazeres, no saber vão e na curiosidade. Pobre na fama de santidade e em toda preferência e dignidade. E se alguém não for capaz de afastar de si completamente todas essas coisas mencionadas, deve pelo menos se esforçar com todas as suas forças para retirar seu afeto delas. Certamente, esses pobres são benditos, pois herdarão o reino dos céus. E aqueles que fizeram o contrário em todas as coisas e pregaram apenas com os lábios, proferindo palavras vazias, serão deixados malditos e lamentando, pois deles será a mais extrema pobreza, fome eterna e a casa do inferno, onde há fome e sede perpetuas, onde não há amigo, irmão ou pai que os redima, nem qualquer ajuda que os socorra. Nem terão poder de sair e toda a sabedoria do mundo não os salvará. Mas todas as coisas lhes serão tiradas de fato, assim como de fato desejaram manter essas coisas, contrariamente ao ensinamento de Cristo. Por isso, viverão em tormentos eternos. Amém. Capítulo 13 da humildade e do desprezo de nosso Salvador Jesus Cristo. O segundo companheiro com o qual Jesus, o Filho de Deus, foi constantemente acompanhado enquanto vivia na terra, foi o desprezo voluntário e perfeito, a depreciação, a ignomínia e a vergonha que ele escolheu constantemente suportar neste mundo. Pois ele viveu como um servo vil que havia sido vendido e não resgatado. Mal como um servo, na verdade, mas antes como aquele que era tido como mau e ímpio, sabendo que seria zombado com insultos, coberto de escárnio, ridicularizado, amarrado e açoitado, e que por fim, sem justiça e sem defensor, seria levado para fora, juntamente com ladrões e pecadores, e com eles condenado e morto, morrendo uma morte ignominiosa. Enquanto ele vivia, sempre repreendia com palavras e atos todos quantos desejavam lhe prestar honra mundana, fugindo da honra deste mundo e suportando a vergonha, a qual ele aceitava de boa vontade, mas nunca dando de sua própria parte causa ou ocasião para ela, pois quase todas as pessoas perseguiam o doador do mundo, zombavam e ridicularizavam-no, sem razão e sem causa. Mesmo desde o seu berço e as fraldas, começaram a persegui-lo, expulsando-o para um país bárbaro.
E quando ele já havia atingido a idade adulta, chamavam-no de samaritano e idólatra. Alguns até afirmavam que ele estava possuído, era glutão, sedutor e falso profeta, dizendo: eis o devorador e bebedor de vinho, que não é profeta nem justo, que realiza milagres não pelo poder de Deus, mas expulsa demônios pelo príncipe dos demônios. Outros o levaram até o topo de uma montanha para lançá-lo para baixo. Outros pegaram pedras para apedrejá-lo. Além dessas situações, espalharam-se muitos rumores e acusações contra ele. Foi alvo de injúrias, zombarias e falsas acusações de blasfêmia. Muitos prepararam sofrimentos para ele, tanto com palavras quanto com ações, rejeitando-o e expulsando-o de seus círculos. Por fim, o trataram de forma injusta, prendendo-o e levando-o diante de diversos julgamentos e conselhos. Alguns insultaram sua dignidade, outros fizeram dele motivo de escárnio. Vestiram-no com roupas de zombaria e colocaram uma coroa de espinhos sobre sua cabeça. Ridicularizaram-no, ajoelhando-se como se fosse um rei. Outros o maltrataram fisicamente, cobrindo seu rosto e zombando. Proferiram palavras de desprezo, tratando-o como se fosse indigno. No final, ele foi levado ao seu sacrifício, despojado de seus bens e abandonado por seus seguidores. Seus discípulos se dispersaram. Um negou conhecê-lo, outro o entregou e o restante fugiu. Sozinho ele enfrentou a multidão reunida em dia de celebração, sendo tratado como um criminoso entre outros condenados. Enquanto suportava os momentos finais, muitos riam e proferiam palavras de deboche, questionando sua missão. Outros tiraram proveito de suas vestes, enquanto lhe ofereciam vinagre misturado com ervas amargas, em vez de água para aliviar sua sede. Após sua morte, perfuraram seu lado para certificar-se do fim. Quando retiraram seu corpo, ele foi deixado no chão, sem ter onde ser sepultado, até que um seguidor piedoso pediu por ele e o sepultou dignamente. Alguns falavam contra ele, dizendo: lembramo-nos do que aquele enganador disse. Outros ocultavam a ressurreição, e outros a negavam. Assim, durante sua vida, em sua morte e após sua morte, ele nada recebeu além de contínuos desprezos, ignomínias e humilhações. E tudo isso ele buscou e suportou para que a humanidade pudesse alcançar a glória da ressurreição e ser exaltada à glória suprema. Por esta razão, o Filho de Deus foi nos dado como modelo e exemplo, como mestre e guia, para que aprendêssemos a desprezar a glória deste mundo. E não apenas para que não a buscássemos, mas para que a recusássemos mesmo que nos fosse oferecida. Pois ele não buscou sua própria glória, mas a do Pai. Sim, ele a desprezou e a recusou. Aquele que desceu do céu humilhou-se até os pés de seus discípulos, fazendo-se semelhante a um servo e obedecendo até a morte na cruz, aquela morte amarga, desprezada e vil. Ai de nós! Quem há em nossos dias que ame um companheiro como este que foge da honra e da dignidade? Quem escolhe a vergonha que vem da pobreza, de uma condição humilde, de um ofício simples ou de outras coisas baixas? Quem escolhe ser vencido, humilhado e desprezado em vez de ser elogiado e exaltado pelo bem que tem, faz ou diz, ou pelo que acredita possuir, e que não dá ouvidos ou palavras gentis aos bajuladores? Na verdade, cada um segue seu próprio caminho e não há quem faça tal bem. Se houver alguém, é apenas porque está unido em amor a Cristo, sua cabeça, e é um membro verdadeiro e vivo dele. Pois vendo que Cristo, seu Rei, Mestre e Cabeça, ama tal companhia, esse alguém deseja amá-la igualmente. Mas há muitos que te dizem: eu amo e desejo a Deus e não me importa que o mundo não me honre. Mas não quero que ele me envergonhe, nem me humilhe, nem me despreze, nem me exponha à confusão diante dos outros. Isso é um claro sinal de pouca fé, de fraco discernimento e de grande tibieza. Pois ou essa pessoa realmente cometeu algo pelo qual merece passar por vergonha, dor e humilhação, e poucos podem se isentar disso com justiça, ou ela não cometeu. Se ela cometeu algum pecado, seja manifesto ou oculto, e verdadeiramente se arrepende, deve suportar a punição. E não apenas com paciência deve suportá-la, mas com alegria de alma e corpo, especialmente por duas razões. Primeiramente, porque a vergonha, confusão e dor que ela suporta são agradáveis a Deus e ao próximo, conforme a ordenação da justiça divina. E se ela não cometeu tal mal, nem em palavra, nem em ação, deve então suportar e enfrentar toda confusão, vergonha e dor, caso Deus tenha permitido isso. E deve suportar com uma paciência e alegria 100 vezes maiores do que no primeiro caso, porque essa dor, confusão e vergonha servem apenas para aumentar a graça. E quanto maior o mérito da graça,
maior também será o dom e a recompensa da glória. Sem dúvida, é ao suportar tais vergonhas e confusões que vêm sem pecado, que as almas santas e os amigos de Deus crescem em graça e são aperfeiçoados. Da mesma forma que a pobreza e outras aflições enviadas por Deus aperfeiçoam aqueles que a suportam. Pois Cristo amou a vergonha e rejeitou a honra, para mostrar a seus amigos como poderiam crescer em virtude e graça. Por essa razão, esse segundo companheiro sempre nos acompanha na vida. E se quisermos contemplar claramente o início, o meio e o fim último da vida de Jesus Cristo, Filho de Deus, devemos ser totalmente humildes e viver no mundo sem honra, desprezados e rejeitados pelo mundo e por aqueles que o amam. Queridos ouvintes, chegamos ao fim deste audiolivro e quero expressar minha profunda gratidão a todos que permaneceram conosco até aqui. Sua dedicação em acompanhar essa obra é um verdadeiro sinal de busca pela sabedoria e pelo crescimento espiritual. Que o conteúdo ouvido possa nutrir sua alma e fortalecer sua fé. Aproveito para convidá-los a explorar as playlists do canal Caminho Católico, onde vocês encontrarão outros tesouros espirituais. São obras que podem acompanhar e iluminar sua jornada, como Castelo Interior de Santa Teresa de Jesus, Confissões de Santo Agostinho, Palavras Bíblicas com o Evangelho comentado por grandes eclesiásticos, Filoteia de São Francisco de Sales, Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem de São Luís Maria de Montfort, A Imitação de Cristo de Tomás de Kempis e As Três Idades da Vida Interior do Padre Garrigou Lagrange. Cada uma dessas obras oferece um caminho profundo de reflexão e conversão, e espero que possam encontrar nelas a mesma riqueza espiritual que proporcionaram a tantas gerações. Nosso canal está sempre aberto para quem deseja aprender e crescer na fé. Continue nos acompanhando e compartilhando essa jornada espiritual. Mais uma vez, obrigado por sua presença e que Deus abençoe a todos.